Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje no nosso programa vamos saber o que Nossa Senhora revelou a Jacinta um grande desejo da Santíssima Virgem. Ela queria que todas as famílias fizessem em conjunto, diariamente, algo. Hoje você vai saber o que Nossa Senhora tanto pedia que fizesse e que agradaria imensamente a Rainha do Céu. Então vamos começar hoje o programa Devotos de Fátima. Como tinha dito, nós vamos saber o que Nossa Senhora tanto tinha pedido, desejava tanto que seus filhos, suas filhas, e obviamente em família, todas as famílias católicas, pudessem fazer diariamente em conjunto e receberiam inúmeras graças e ficaria em de tudo, encantaria Nossa Senhora de forma especial. Mas antes eu vou fazer sempre os avisos. Não esqueça de se inscrever, aquele que toma contato agora com o site. Pode se inscrever, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações e, antes de tudo, coloque as suas intenções para a missa nesse sábado agora. Todos os sábados da semana, do ano todo, são mandados celebrada uma missa por todos os participantes da campanha, principalmente os que ajudam a campanha, que é o apóstolo de Fátima, que faz o sacrifício de propagar e retribuição à campanha dá inúmeros benefícios. Manda celebrar a missa, é incluído na vigília das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã do outro dia, são rezados mais 50 textos pelas suas intenções. E você quiser se tornar um apóstolo de Fátima, um divulgador também da mensagem de Nossa Senhora para o maior número de números católicos, lares católicos, você tem como saber. Basta você ver nas descrições, ou melhor, ligue para o 0800 608 6246. Vai ter um atendente que vai explicar como se tornar. Lá também você pode colocar suas intenções especiais à missa agora no sábado. Então vamos o que Nossa Senhora revelou a Jacinta, né, nesse período da terceira aparição, passando para a quarta aparição, que tanto Nossa Senhora desejava que todas as famílias fizessem em conjunto. É simples, uma coisa tão simples, mas que encanta, agrada imensamente a Rainha do Céu. É a reza do texto diariamente em família. Vocês vão ver agora um dos pontos que Nossa Senhora tinha pedido, tinha manifestado esse desejo que a pequena Jacinta, assim como os pastorinhos, pudesse propagar, dar esse bom exemplo de rezar o texto com devoção, para que as outras pessoas também, ao ter o bom exemplo, imite, assim como eles imitaram os santos, e nós devemos imitar. Então, conforme o livro de William Thomas Walsh, no finalzinho do capítulo, da terceira parte do segredo, da aparição de Fátima, ele trata um aspecto interessante, que conforme o tempo, assim como nosso Senhor crescia, graça e santidade, está na Sagrada Escritura, os santos também, na medida que vai correspondendo à graça, ele vai aperfeiçoando, vai melhorando e vai se tornando de tudo um modelo a seguir. Por isso que o santo, quando é canonizado, ele serve para os católicos como modelo a seguir. Jacinta tomou a sério o apostolado que lhe coubera. Qual era o apostolado? Vocês vão ver agora. Muitos dos que conversavam com ela sentiam-se mais impelidos a rezar. Quer dizer, ela era uma chama contagiante de fervor, de devoção, de reza do texto. As pessoas chegarem perto dela, simplesmente portando o texto ou rezando, se motivavam, tinha toda uma propensão a rezar com mais profundidade, com mais piedade a Nosso Senhor, a Nossa Senhora. A tal ponto que, infelizmente, nem todos estavam perto, era a provação também, estavam realmente negligenciando a reza do texto. Olha o que ela fala aqui. O tio Matos, o Manuel, e a esposa havia negligenciado o texto, quer dizer, estavam rezando um dia sim, um dia não, uma dezena não, né? E Jacinta, vendo também, compele também a pessoa que quer fazer o bem para as pessoas, também muitas vezes ela tem que chamar a atenção daqueles que estão negligenciando a oração, a busca da perfeição. E, infelizmente, os tios estavam rezando um sim ou não, né? O mau texto, o texto mal dormido, e pelo contrário, Nossa Senhora queria que rezasse não só o texto,
ao rosário. Para todos que já rezam o rosário diariamente, meus parabéns. E aqueles que estão se esforçando para rezar um texto, também todas as minhas considerações. E que passe, quanto mais, reze como Nossa Senhora pediu o rosário, ou realmente o texto diariamente, como um ato de amor a Deus Nosso Senhor. E aí então o que acontece? Que interessante. Jacinta, vendo isso, ela começou a rezar mais, com muito mais fervor, e a tal ponto que depois de algumas insistências da pequena, que era muito insistente, retomaram o velho costume e começaram a gostar de praticá-lo. Aqui é um dado interessante, que na época era muito costume, até antes das aparições, das famílias, eu lembro, tem outros vídeos anteriores, quem nos acompanha aqui pode entrar no playlist do site Boletim Devoto de Fátima e terá lá outros vídeos que eu vou contando desde a aparição do anjo, todo um pouco, eu vou contando um pouquinho como era a atmosfera local, como era a vida dos pais de Jacinta, de Francisco, da sua prima, a irmã Lúcia, e como é que era. Eles já tinham um costume, era muito costumeiro, e eles rezassem em família. Mas como as provações vêm, as pessoas tendem a se distanciar. Pelo contrário, o conselho é se aproximar demais ainda de Deus Nosso Senhor. E eles estavam negligenciando. Então, a pequena Jacinta dá um aperto e fala: os senhores têm mais ainda, sendo pais dos videntes de Nossa Senhora, esse bom costume, esse bom hábito, o oposto do pecado que se torna um vício, tinha que praticar com muito mais zelo. E aí então, eles retomam esse costume. Era difícil, ele fala que resistir a Jacinta. Era tão ardente e tão persuasiva. Quer dizer, quando nós realmente amamos verdadeiramente Deus Nosso Senhor, esse amor é transluz sobre nossos semblantes, sobre nossas atitudes. Então, quer dizer, é ardente, que amor é chama, é fogo. E persuasiva, ela também não tinha respeito humano diante de propagar o bem. A pessoa fala também de combater o mal, a pessoa é um bem que nós fazemos. Não? A pessoa tem que também ser persuasiva. E aí então, isso foi um dos grandes pedidos de Nossa Senhora. O desejo que Nossa Senhora queria é que entre famílias se rezasse o texto diariamente. Olha que graça, olha que benefício teremos. E mais ainda, que agrado nós daremos a Nossa Senhora. Muitas vezes, quando nós passamos de pensar no nosso desejo e pensar de tudo que Deus quer, né? O que Nossa Senhora quer, como seria melhor, conforme os desígnios, desejos de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, aí sim nós estamos realmente amando Deus sobre todas as coisas, não amando e amando o próximo com a si mesmo, e deixando de amar egoisticamente a si próprio, só suas coisinhas, só os seus mudinhos, só os seus desejos, mas de tudo nós temos que assemelhar a Deus Nosso Senhor. E aí então, esse foi o grande pedido. Aí continua que havia dias que ela parecia, era um pouco a vida de Jacinta, parecia contente como nunca, ao tocar rebanho sob o sol brilhante de agosto, mas às vezes punha a brincar, a dançar, enquanto as ovelhinhas pastavam. E se ouvia dela muitos cânticos, muitas orações, ensinada pelo muito bom sacerdote. Lembram no vídeo anteriores que eu falo do padre que tinha o dom já de santidade, é o padre Santo Cruz, né? É o padre Cruz, era um padre velhinho, e que foi um dos pouquíssimos padres que compreenderam a vocação dos pastorinhos e deram todo o apoio, oposto que infelizmente muitos padres, o pároco aqui, vocês vão ver agora na quarta aparição, as crianças foram até no absurdo sequestradas, infelizmente, pelo apoio, infelizmente falta, vamos dizer assim, um apoio que o padre fez, né? Chamou, que eles queriam interrogá-la, colocar um medo tremendo. Mas não, esse padre, Padre Cruz, ele foi ele compreendeu muito, ele foi um muito bom pastor para aquelas ovelhas que estavam esperando, onde tudo um amparo, um contentamento e onde tudo um recolhimento, né? Então, esse padre tinha ensinado, porque sabia que aquelas crianças foram com ele até o local do cabeça, onde o anjo de Portugal apareceu, depois na cova da Iria também, onde Nossa Senhora apareceu. Ele confirma que aquelas crianças não estavam inventando história nenhuma. Ali era realmente a Mãe de Deus tinha aparecido. E esse Padre Cruz via que aquelas crianças tinham
o lado sobrenatural, Deus tinha manifestado de forma especial aquelas crianças. Então ele ensinou várias orações, no fundo, eram vários exercícios de aumento de devoção a Deus Nosso Senhor, várias jaculatórias, vários cantos, que no fundo meramente é uma oração. Olha que as orações, ela se ouvia quando a pequena Jacinta cantava. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Imaculado coração de Maria, converte os pecadores, livra as almas do inferno. Ela tinha uma alma muito zelosa pela salvação dos pecadores, para que evite da condenação eterna. Então, e com isso, ela foi tendo essas manifestações, e aí o autor aqui põe um ponto muito interessante. Mesmo ela estando alegre, que quando o católico realmente amando Deus Nosso Senhor, ele tem uma verdadeira alegria, mesmo pelo pecado original e esse vale de lágrimas nós vivemos. Mas ele também tem que ter um fundo de tristeza, mas não tristeza de estar servindo a Deus Nosso Senhor, mas é a tristeza do que o mundo está, de como, por exemplo, nós aqui vemos como a mensagem de Fátima não está sendo cumprida. As pessoas estão fazendo um NA, nada aprendi, nada esqueci, né, sobre a mensagem de Nossa Senhora. E infelizmente tem que abater naquelas almas que amam a Deus uma certa apreensão, um certo abatimento, porque isso é uma prova também de amor. Se nossos parentes, nossos pais, nossos entes queridos estão doentes, nós não ficamos impactados, abatidos, por que nós não vamos ficar com as grandes ofensas que hoje estão fazendo? Vejamos recentemente essa onda de blasfêmia, né? Agora a escola de samba, Mangueira, querendo desfigurar a imagem sacrossanta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O último vez, Portas do Fundo, né? A banalidade, a vulgaridade de Nossa Senhora, e fora outras blasfêmias que cada vez mais as perseguições. Isso todo católico realmente que ama a Deus, Nosso Senhor, Nossa Senhora, se ele não se compraz, se ele não se abate sobre isso, porque não é uma ofensa muitas vezes diretamente a nós, mas é diretamente a nós porque está atingindo a glória e a honra de Deus Nosso Senhor. Então isso, Jacinta, ela mostrava com tristeza, ela via as almas que se condenavam, ela fazia tudo para quê? Ela não se condenar e logo a glória de Deus seja cada vez mais um esplendor. Então era esse fundo de alma que Jacinta tinha e que nos ensina com o seu bom exemplo que ela sempre o fez. Aí ele trata aqui com um ponto muito interessante na vida espiritual dos santos. Talvez esse sofrer fosse um dos sinais mais seguros da autenticidade das experiências espirituais dos três pastorinhos. E era bem isso. Eles tinham uma vida de alegria porque estavam em estado de graça, ele vivia na graça de Deus, mas ao mesmo tempo eles viam no mundo, estava no mundo, não vivia para o mundo, estava no mundo, via as complexidades, as decadências, os pecados, as ofensas de Deus, a Deus Nosso Senhor e a Santíssima Virgem. E ao mesmo tempo eles tinham um consolo, porque Nossa Senhora tinha prometido que o triunfo, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ao mesmo tempo dava uma alegria, dava uma satisfação. E isso é o que alimentava aquelas crianças e que nos deve nos alimentar. O mundo que, aí ele aborda aqui o ponto, o mundo que, em troca dos benefícios recebidos, no fundo, aqui ele está dizendo, o mundo, demônio, o mundo da carne, a nossa concupiscência, quer dizer, o mundo está continuamente oferecendo o oposto para que nós não cheguemos ao caminho do céu e, infelizmente, o caminho dos sofrimentos eternos. Perseguir o Cristo e seus santos. Agora é interessante. Ia também vingar-se deles, e de uma maneira ou de outra. E é isso mesmo. Aqui o autor ele vai preparar, porque as crianças, naquela inocência delas, são crianças que estavam dizendo que tinham visto. Que mal tem dizer o que foi, o que viu, o que pensou, né? Assim, quando é uma coisa que leva a Deus, que dá um princípio elevado, onde vai nos mostrar que nós temos que mudar de vida, esse mundo tem que mudar, esse mundo não está, Deus não está agradado com esse mundo, aí não, aí isso é o mal. Vocês vão ver o que aconteceu, para as crianças depois de serem sequestradas e serem intimadas a um tribunal, olha que o argumento que diz os que vão perseguir a Cristo Nosso Senhor.
E é o exemplo que o Nosso Senhor falou: antes que odiai-vos vós, odiou a Deus Nosso Senhor. Está no Evangelho. Odiou a mim, Nosso Senhor. E ele fala: a imprensa anticlerical continuava a criticá-los e ridicularizá-los. A indignação que tinha dado mostras deixa flores da retórica para assumir feição política. Então, se eles combatessem, não, isso é coisa do demônio, está levantando o problema do... E tinha, onde dizia que era a aparição do demônio, o demônio também se manifestava outras formas. E aí acontecia que queriam tirar o crédito, queriam tirar o lado sobrenatural das aparições de Fátima. Então eles começaram, uma coisa não conseguiu, outra não conseguiram, foram tudo para acabar. Olha o que fizeram. Poucos dias antes do dia 13, no caso dia 11, enquanto o povo conjecturava ansiosamente, haveria outra aparição na cova da Iria, né? Que todo dia 13, Nossa Senhora tinha pedido aos pastorinhos que vissem a cova da Iria, que Nossa Senhora apareceria. E ela prometeu que na última aparição ela daria um grande milagre para comprovar a veracidade das aparições. E prometeu também uma sétima vinda. Então, seu tio, seu Manuel e seu Antônio foram intimados formalmente pelo administrador do Conselho de Ourim, sede do distrito a quem pertencia Fátima e ao Justrel, pertencia à cidade. Quer dizer, as crianças, os pais, mas não era só os pais que foram intimados. Olha o absurdo que chegou aqui. A comparecer à sede de administração ao meio-dia no sábado, dia 11, 2 dias antes da aparição. Devia apresentar-se a companhia dos três pequenos. Quer dizer, as crianças indo para o tribunal, ao ponto que chega o anticlericalismo, aonde chega somente em nome, ao argumento dos 3 pastorinhos que tão notoriamente havia perturbado a ordem pública. É um absurdo, mas é isso mesmo. Não tivemos agora o absurdo dizer que em nome da arte da blasfêmia, né, que virou uma arte da blasfêmia mesmo, né, o judiciário alegou que em nome da liberdade de expressão da arte pode se blasfemar de qualquer jeito. Mas se uns católicos, ou se nós fizesse uma lei que ofenda, que não poderia ofender o negro ou um homossexual, aí é homofobia e prisão. Quer dizer, isso não estou motivando que faça, mas o que falo, quer dizer, a contradição da religião, quer dizer, é um peso e 2 medidas. Quer dizer, está tendo 2 medidas? O que está acontecendo? Isso é um absurdo que mostra como uma contradição, porque para as coisas de Deus, esse mundo não vos pertence, Nosso Senhor falou. Então cabe a nós defendermos, por isso que eu convido a todos vocês também participem da petição contra a blasfêmia, que estamos fazendo um samba enredo da Mangueira, colocando Nosso Senhor totalmente, tirando a imagem, a verdadeira imagem do Nosso Senhor sacrossanta, colocando provavelmente totalmente como que num patamar de todo um viés esquerdista, da luta de classe, de luta e uma revolta realmente do ser contra Deus Nosso Senhor, e promovendo de fundo uma ideologia de gênero que é tanto perigosa ainda. Então, eu queria que vocês vissem nesse exemplo de Nossa Senhora, que ela deseja, aí que se vê, por exemplo, a importância que Nossa Senhora queria, desejava, que nas famílias unidas rezasse o texto diariamente. É para que nós, assim como o alimento, se nós alimentamos para nosso corpo, para nós vivermos. E qual é o alimento da nossa alma? É a oração. É a oração. E uma das orações belíssimas é a reza do texto, que a própria Mãe de Deus veio ensinar. E pedir em Fátima 1917. Então é por causa dessas orações que vai nos dar força que nós estamos aqui nessa luta, nesse mundo, de combater, não deixar ser levado por toda essa perseguição para aqueles que assemelharam ao Senhor. Infelizmente, eles vão perseguir, eles vão criar toda essa situação de ofender a honra de Deus Nosso Senhor, logo dos seus filhos devotos do Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Então, por isso que Nossa Senhora tanto deseja, um dos grandes motivos é para que nós tomamos forças, na hora de uma necessidade, defendemos energeticamente, de forma
pacífica e ordeira a Deus Nosso Senhor. E um dos motivos aqui, convido, é participar dessa petição. Vamos fazer uma petição em defesa da honra de Nosso Senhor, da honra da nossa fé católica, apostólica romana, que essa realmente verdadeira e que Nossa Senhora, tanto Nossa Senhora de Fátima quer, porque assim, se continuar nesse caminho que a sociedade está caminhando cada vez, suscitar uma perseguição, o reino de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, infelizmente, poderá se tardar mais ainda. E por isso, ou nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora e lutamos de forma profunda, uma forma diante das orações e também das nossas boas ações, aí sim o triunfo do Imaculado Coração de Maria virá quanto antes. Então, esse é o convite a todos nós que defendemos a honra de Nosso Senhor, a honra de Nossa Senhora. E para isso nos defendemos a honra de sermos católico, apostólico, romano. Isso que é a grande honra que nos dá, tá bom? Então, ficamos para o próximo vídeo. E a todos um salve Maria, que Nossa Senhora nos derrame e dê-me forças, dá-nos forças para continuar nessa luta, até se Nosso Senhor nos permitir, dar a graça de nós estarmos diante dele, diante de toda a eternidade. Então a todos, salve Maria.